Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Drone Jaú. Eu sou Fábio Chiardi e hoje eu vou passar para vocês algumas dicas simples para quem está começando no hobby, acabou de adquirir um DJI Mini 2 e está prestes a fazer o seu primeiro voo. Então, vamos passar algumas dicas para que você faça esse seu primeiro voo de forma segura, tanto para o seu drone como para as pessoas que te cercam, te rodeiam e para você também. Ok? Então, depois da vinheta, vamos embora pro vídeo, pessoal. Bom, pessoal, eu considero que você já ligou o seu drone, já conectou o seu celular no rádio, já está tudo ligado, acionado e os dois estão pareados, tá? Eles já estão conectados entre eles. Antes de a gente clicar em voar, nós vamos clicar aqui em perfil. Esse ponto eu acho muito importante. Se você não tiver um cadastro na DJI, você faz o seu cadastro na DJI, cria uma senha e faça o login na conta da DJI. É muito importante que você faça isso. Ok, eu vou pôr minha senha aqui. Feito o login, então agora a gente pode operar o equipamento, tá? Então vamos voltar. Bom, tudo ligado, tudo conectado, clicar em voar. Bom, pessoal, eu tô dentro da minha casa, então logo de cara aqui eu já tô vendo uma informação em vermelho que ele é incapaz de decolar. Por quê? Porque aqui nesse sinal que está em vermelho, ele está demonstrando para mim que o drone não está conectado a nenhum satélite. Dentro de casa, é evidente que é mais difícil você conseguir essa conexão. Então, ele não consegue nem decolar. Quando é 0 satélites, ele não vai conseguir nem decolar. Tá? Então, só para vocês entenderem o que está demonstrando aqui na tela. Então, eu estou de forma bem rápida, modo normal. No rádio, eu posso mudar para modo Cine, normal no meio e esporte aqui do outro lado. Vamos nos manter aqui no modo normal, ok? Você tem o mapa, clicando aqui embaixo você tem o mapa da tua localização. Eu acho isso muito legal como forma de você se localizar, é uma referência que você tem do seu drone, do trajeto que ele está fazendo no teu voo, até para você voltar ele para o seu ponto de origem. Eu acho muito bacana esse recurso, ok? Aqui embaixo você tem a configuração da câmera. Nós estamos aqui em modo de filmagem, né? Então está em 2.7, 24 frames por segundo. Se eu clicar em cima, ele me dá o espaço que eu tenho no cartão de memória, ou então ele me dá o tempo que eu tenho de gravação no cartão de memória. Eu deixo modo automático a configuração da câmera. Eu não tenho conhecimento técnico para fazer a configuração manual da câmera, então eu deixo sempre em modo automático, ok? Eu tenho a opção de trocar para foto ou vídeo, e depois tem as outras configurações que não nos cabe falar agora, porque agora nós vamos falar sobre a configuração básica para a gente fazer o primeiro voo. Ok? Então vamos clicar aqui nos 3 pontinhos aqui no canto da tela. Então o que nós temos? Nós temos os menus de segurança, controle, câmera, transmissão e sobre. Primeira coisa que a gente tem que estar atento é a proteção de voo. Então ele fala aqui altitude máxima. Tá? Eu faço aí uma correção. Eu considero isso, o correto, como altura máxima, porque altitude você considera aí uma relação com o nível do mar, né? Altitude é em relação ao nível do mar, e altura é em relação à base que você está. Então, como eu estou aqui no interior de São Paulo, muito longe do litoral, eu considero a altura máxima. Eu vou configurar a altura máxima do operador, uma distância vertical para o drone. Então, a altura máxima que eu deixei configurado aqui são 106 metros. Por quê? Porque eu tenho um teto na legislação brasileira de 120 metros.
Acima de 120 metros, eu corro risco de invadir espaço aéreo de aeronaves tripuladas. Então, para não correr esse risco, eu estabeleço como altura máxima, eu não vou conseguir subir mais do que 106 metros da onde eu estou. Entenderam? Então, eu considero isso como uma altura de segurança. Distância máxima do operador para o drone. Então, seria a distância horizontal do operador para o drone. Na cidade, a distância máxima que a gente pode ter do operador, uma distância horizontal, é de 200 metros. Já na área rural, eu consigo chegar a 500 metros. Como hoje à tarde eu fiz um voo na área rural, então eu coloquei isso como distância máxima 500 metros. O drone, de fato, o fabricante orienta que o drone ele alcança aí uma distância máxima de 10 km. Veja, é importante destacar isso. O drone tem essa capacidade, em condições limpas, perfeitas, de atingir os seus 10 km de distância. No entanto, ele não tem bateria para voltar os 10 km. Em alguns vídeos aqui no YouTube você encontra alguns testes que outras pessoas tentaram fazer. Ele consegue chegar a bater os 10 km, até mais, dependendo do lugar que ele está, só que a bateria não é suficiente para retornar. Então, o máximo que as pessoas conseguiram ir e voltar foi 5 km. Ele foi e teve bateria para voltar os 5 km. Agora, tudo depende do tempo. Se você pegar uma condição de tempo com vento muito forte, pode ser que você vá rápido e não consiga voltar a tempo, porque o vento de frente ele vai diminuir a velocidade de retorno. Então, eu oriento que não abusem, principalmente nesse começo, até pegar o jeito do drone, do equipamento. Eu recomendo que não abusem, aqueles que estão iniciando, evidentemente. Tá? Então eu estabeleço aqui com uma distância máxima de 500 metros. Altitude de retorno, faltou a palavrinha aí, retorno. Você deve fazer uma análise do ambiente, do lugar onde você vai fazer o seu voo. Se você tem obstáculos, árvores, morro, torre, seja o que for, você vai voar num lugar onde você tem esses obstáculos. Mais ou menos você tem que ter uma noção de qual é a altura desses obstáculos. Eu tenho aí uma torre de 30 metros de altura. Então eu estabeleço uma altura de segurança, no meu caso aqui de 60 metros, caso o meu drone aconteça de perder conexão com o rádio por qualquer motivo, qualquer razão. Então o drone está configurado para voltar para mim, para o local de decolagem. Ele vai voltar, ele vai retornar numa altura de 60 metros. Isso é muito importante porque o Mavic Mini ele não tem sensor anti-colisão. Ele não vai desviar de obstáculos. Então você tem que estabelecer uma altura de segurança que você tenha certeza que você não vai ter nenhum obstáculo no caminho, porque se você tiver que acionar o RTH, ou Return to Home, para ele voltar para o ponto de decolagem, você tem que ter certeza que na linha que ele vai tomar não tem nenhum obstáculo, porque senão ele vai bater, vai cair, ok? Como eu estabeleci uma altura máxima de 106 metros, ele pode retornar aqui a 106 metros ou menos. Então, aqui a altura minha de segurança seria 60 metros. Atualizar ponto de origem. Essa opção ele só vai funcionar quando o drone estiver em voo. O que diz essa opção? Você faz a decolagem e você resolve atualizar o ponto de origem. Então você pode manter o retorno para o ponto de decolagem, ou você pode configurar para que o drone retorne para o local onde está o rádio. Como é o primeiro voo, eu recomendo que você faça a calibragem do teu drone. Então você vai num lugar distante aí de metais, objeto de corrente elétrica, como diz aqui na tela. E aí você vai clicar em iniciar. Eu não vou fazer isso agora porque eu já fiz a calibração da bússola do meu drone e eu estou dentro de casa, perto de muitos objetos eletrônicos aqui. É muito importante fazer essa calibragem no primeiro voo. Se vocês tiverem alguma dificuldade, deixem nos comentários essa dificuldade. A gente faz um vídeo ensinando como faz a calibragem da bússola.
E aí, para que você tenha segurança. Aqui você tem informações de bateria, rapidamente. Então eu tive uma carga só dessa bateria até agora, o drone é novo, tá? Então ele fiz uma carga só. Outro ponto importante que eu acho interessante, que a bateria são 2 células, e as 2 células estão descarregando de forma uniforme. Então veja, é normal que uma pequena diferença entre uma e outra, mas ela não pode apresentar uma diferença muito grande, onde uma célula apresenta 4 volts e a outra 2. Aí sua bateria está com defeito. As 2 células têm que estar descarregando juntas praticamente, como está aqui na tela. Então a bateria está ok. Beleza? Vamos lá. Aqui essas configurações eu não recomendo que você mexa, tá? Identificação remota, você pode colocar aqui o teu nome, identificar o seu drone, ok? Eu acho bem bacana isso. É importante que você tenha aí sua identificação no seu drone, tá? Controle. Aqui é muito interessante também. As unidades que você vai ter como referência. Então ele vem configurado de fábrica por metros. Eu não sei me orientar numa velocidade de metros por segundo. A gente está acostumado com quilômetros por hora. Então, métrica, eu coloco aqui sempre quilômetros por hora. O LED frontal, ele te dá aí, dependendo da luz, da cor da luz que ele acende, ele te dá uma informação do estado do drone. Nós vamos comentar até o final desse vídeo, nós vamos comentar quais são as cores aí, o que ele está orientando, o que ele está te indicando, tá? Mas eu deixo o LED frontal do drone de forma arco-íris. Aqui nas configurações para baixo, veja, essa aqui é importante se caso estiver fora. Modo FPV, quando você fizer algum movimento com o drone, a câmera não vai ter estabilização. Então se o drone der uma tombada para um lado, a câmera vai acompanhar. E ela não tem estabilização. Então fica como se fosse um drone racer, vamos dizer assim. Eu prefiro com estabilização, porque normalmente eu uso o drone para fazer filmagem. Ok? O restante dificilmente você vai usar, tá? Personalização do botão função FN. Um toque eu alterno entre mapa e a visão do drone. E 2 toques eu centralizo a câmera. Eu acho bacana isso. Eu estou fazendo um voo e resolvo olhar para baixo, 90 graus a câmera. Então eu dou 2 toques. Ele olhou para baixo a câmera. Eu dou 2 toques no rádio de novo, no botão função, ele volta 180 graus. Feitas essas configurações, o básico é isso aqui, tá? Câmera. Eu não mudo nada, não mexo nada, tá? Do jeito que tá aqui é o que eu mantenho. Equilíbrio de branco eu deixo sempre no automático. A sincronização das fotos, então conforme eu bato foto ele já joga no meu celular, ok? Aqui eu posso formatar o meu cartão de memória. Vamos formatar, ó, você clica em formato, confirma, formatou o cartão de memória. É importante dizer que o Mini 2 ele não acompanha cartão de memória da fábrica, né? Então ele vem sem cartão de memória. Aqui eu deixo armazenar o cache ao gravar, né? E deixo de forma automática aqui a capacidade do cache. Transmissão, vamos lá, eu deixo em banda dupla, automático. Tem alguns tutoriais aqui no YouTube ensinando você a colocar isso de forma manual, otimizar ali o sinal. É bem legal isso, já é uma situação bem mais complexa e serve aí para um outro vídeo. Caso vocês tenham interesse, deixa nos comentários que a gente se aprofunda aqui no assunto, ok? Então aqui eu tenho já finalizando a configuração, eu já tenho o nome do meu drone, que eu posso alterar, ok? O modelo, o firmware está atualizado. É importante você manter sempre atualizado o seu drone. Toda vez que você ligar o equipamento e ele apresentar na tela, existe um firmware novo, pedir para você baixar, eu recomendo que você baixe o firmware
né? Atualize o seu drone, porque caso aconteça de algum problema no seu equipamento, se o firmware estiver desatualizado, a DJI pode eventualmente questionar na hora de acionar a garantia. Então, mantendo sempre atualizado, sempre em dia, você faz a sua parte aí. Então, feitas essas configurações, você já pode fazer o seu voo de forma segura, de forma consciente, respeitando a legislação, pedindo autorização de voo, muito importante, antes de você fazer o seu primeiro voo, registrar o seu drone, você ter o seu registro na ANAC, ter o seu registro no DSEA, pedir autorização para fazer o seu voo, uma forma, lembrando que o espaço aéreo não é dos drones, o espaço aéreo, a prioridade do espaço aéreo é das aeronaves tripuladas, temos que voar sempre com respeito, com responsabilidade. Bom, pessoal, em relação ao LED que nós comentamos no início do vídeo, então você tem o LED frontal, que ele troca de cor, e essas cores elas têm sentido. Então todas as cores têm uma informação importante que passa aí para o operador. Então esse LED frontal, se ele piscar na cor branca, isso quer dizer que ele está num estado de personalização do DJI Fly, ok? Se ele piscar em azul lentamente, então ele está fazendo alternância entre a conexão Wi-Fi e a conexão de transmissão de vídeo do OcuSync 2. Então, se ele piscar em azul de forma lenta, ele está alternando entre a conexão Wi-Fi e a conexão de transmissão de vídeo OcuSync 2. Se ele piscar em azul, ele mudou a conexão Wi-Fi e está aguardando para se conectar ao dispositivo móvel. Se a luz azul ficar estável, é porque de fato mudou para a conexão Wi-Fi e está conectado no seu dispositivo móvel. Se ela piscar o azul de forma rápida, é porque mudou a conexão Wi-Fi e está fazendo download em alta velocidade. Se a luz se acender em vermelho, houve aí uma falha na hora de mudar para a conexão Wi-Fi. E se ela piscar em vermelho de forma lenta, então o ESC está emitindo um bip enquanto usa o Find My Drone, que é aquele momento em que você está procurando o seu drone, né? Aquela opção que você tem de procurar o seu drone. Então ele pisca em vermelho de forma lentamente, tá? Quando o drone está desligado e você colocou ele para carregar direto ali na tomada, tá? Então ele vai piscar em branco, indica que ele está carregando. Quando ele parar de piscar e acender a luz branca de forma intermitente, né, ou de forma aceso direto, o carregamento vai estar completo, ok? As luzes, o indicador de status, que é aquela luzinha debaixo do drone, que é a parte de trás ali, tem uma outra luzinha, você vai perceber. Então aquela luzinha, quando pisca, ele está piscando colorido, vermelho, amarelo, verde, azul e roxo, de forma alternada. Significa dizer que ele está ligando e está executando os testes do autodiagnóstico. Se aquela luzinha de trás lá piscar em roxo de forma lentamente, ele está aquecendo. Se ele piscar em verde de forma lenta, o GPS está ativado. Se ele piscar em verde 2 vezes de forma rápida, o sistema visual inferior dele está habilitado. Se ele piscar lentamente em amarelo, o GPS e o sistema de visão inferior está desativado, ele está em modo ATTI, ok? E se ele piscar em verde de forma rapidamente, indica frenagem. Então aí vem os avisos. Se ele piscar em amarelo rapidamente, é porque houve perda de sinal do controle remoto. Se ele piscar em vermelho de forma lenta, ele está com nível baixo de bateria. Se ele piscar vermelho rápido, a bateria está extremamente fraca. E se ele estiver piscando em vermelho, é porque ele está com erro de UMI, que é a bússola. Ele está com erro de bússola.
tá? Se ele acender o vermelho de forma intermitente, o erro é crítico, ele indica um erro crítico. E se ele piscar vermelho e amarelo de forma alternada, ele está te pedindo ali uma calibração de bússola, ele está exigindo ali uma calibração de bússola. Ok, pessoal? Então esses sinais que o drone dá são muito importantes. É importante a gente ter essa noção para que a gente entenda qual é a necessidade do teu drone, e aí você corre muito menos risco de ter um problema. Ok, pessoal? Então eu quero agradecer. Se você gostou, dá o seu like no vídeo, deixe o seu comentário, isso ajuda bastante aí o crescimento do canal. E nos próximos vídeos a gente vai fazer testes em voo, vamos comentar aí um pouco mais sobre a câmera, sobre os recursos de câmera, tanto de foto como de filmagem, e vamos trocar algumas ideias aí. Ok, pessoal? Então, um grande abraço, espero vocês aqui no próximo vídeo. Valeu!